Olá, hoje venho falar sobre o tema de será mesmo Pedro, o que era Simão, o chefe da igreja, que foi Jesus Cristo que institucionalizou o Pedro como chefe da igreja? Eu acho que não. Acho que isso é, não sei, do tempo do Alexandre Magno, quando escolheram as escrituras, os evangelhos, alteraram-nos. Aquilo não é só o Espírito Santo ali há mão humana. Eu vou-vos provar que o Pedro não é. Senão, também não se compreendia porque é que apareceu o Paulo de Tarso e uma igreja tão grande como a católica, a ortodoxa. Sou físico, não, um cientista. Concordo com o Stephen Hawking quando diz que não há Deus. Não há Deus no mundo físico. Eu creio na lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Na natureza tudo se transforma. Mas passamos para um plano espiritual, onde se crê que os bons nesta terra, depois de morrer, terão a sua recompensa e os maus o seu castigo. É uma questão de fé. Não tenho muito, é algo. Vou começar pelo Evangelhos. Tenho aqui esta coleção, não é uma coleção, é este livro, do Monsenhor Amílcar Amaral. Fez uma compilação dos 4 Evangelhos. Guiei-me muito por este livro. Mas o correto será verificarmos os Evangelhos que aparecem na net, no Google. Vamos a isso. Pedro, chefe da igreja. Vamos a ver, de Simão a Pedro. De Simão a Pedro. Isto é estranho. Que o indivíduo chamado Simão passasse depois a ser chamado Pedro. Ora, o Jesus, a quem chamam que é Deus, se é Deus, tinha influenciado de alguma maneira a mãe de Simão, ou no batismo, ou quando na circuncisão, quando eles fizessem lá, quando colocassem o nome, em vez de chamar Simão, que chamassem logo Pedro. Mas eu acho que Jesus não chamava Pedro ou Simão. Jesus chamava Pedra. Que o Simão era como uma pedra que não mudava. O Simão era o mais fariseu de todos e não mudava. E a igreja de Simão está exatamente igual como estava antes. Só homens, machos, mulheres, as mulheres vão para freiras. Lá rezaram nos conventos, nem saem cá para fora. Praticamente. E rezam desde os princípios, não sei para quê. Que é para evitar as guerras, elas continuam. Assassinos continuam. Desastres continuam. Podiam fazer alguma coisa melhor. Para mim, as irmãs podiam ajudar na celebração. Deveriam. Deveria haver vispas, sacerdotas e até papisas. Enfim, que acho que já houve, mas se falaram tão mal dela, pois enfim. Nós a esse ponto devemos chegar. Vejamos então como é que o Simão passou a Pedro pelos Evangelhos. Começamos pelo Evangelho de João. Isto é assim, tenho que explicar. Vamos ao Google e escrevemos Evangelho segundo, neste caso será João. Tem aqui, não se compreende muito bem, página 3, 41. Aqui está. Digamos que um print screen. Do Evangelho de João, Evangelho segundo João, e vamos à página 341. Indo então, vamos ver o que é que João diz. Esta é a página 341. Começamos aqui um bocadinho antes, por isso que eu quero que vocês abram este Evangelho de João, PDF, dou-nos um tempinho, para que cheguem lá. Ora,
não deve ter custado muito. No dia seguinte, João estava lá de novo com os dois dos seus discípulos, João Batista. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João Batista ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele. Naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. Quem escreveu isto foi o João. Já seguia Jesus à distância. Eu imagino o João, que era homossexual. Por mais que o queiram evitar. Até o Da Vinci o retratou na sua pintura da ceia. E então ele seguia já Jesus à distância. E também devia ter curiosidade pelo João Batista. Também os devia seguir à distância. Então ele viu. Porque ele disse que era por volta das 4 horas da tarde. Tinha presença ali. André, irmão do Simão Pedro. Aqui já aparece o Simão Pedro. Que já foi alterado. Era um dos dois que tinha ouvido a declaração de João. E seguindo Jesus, ele encontrou primeiro o próprio irmão. Portanto, Jesus estava ali perto do João Batista. O André, que era irmão do Simão, o tal Pedro. Ouvindo a declaração de João, seguiram Jesus, encontrou primeiro o próprio irmão e falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas. Quer dizer, para um indivíduo que estava assim à distância, ouvir esta frase de Jesus já é complicado acreditar. Isto foi colocado aqui. Vamos ver, então, outro evangelho. Vamos pelo Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus diz aqui nesta página 5. Vamos então ao Evangelho de Mateus. Eu tenho isto já mais ou menos preparado. Evangelho segundo Mateus, página 5. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, mais outra vez o colocaram aqui chamado Pedro, e seu irmão André. Quer dizer, Jesus não estava a ver João Batista. Ele viu os dois. Não foi o Simão, o André que foi ter com o Simão. Eles estavam lá os dois juntos. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente, isto é importante, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Porque há aquela história das redes que se romperam. Mas já vamos chegar lá. Prosseguindo adiante, vejamos então o que diz o Evangelho de Marcos. Para Marcos, não, vamos para logo a seguir ao de Lucas. Vemos o de Lucas. Diz aqui que está na página 11. Entramos então no Evangelho. Já sabeis como é de ser o Evangelho PDF. Evangelho, Lucas, PDF. É quase imediato no Google. Abrir. E tenho aqui Evangelho segundo Lucas. Segundo Lucas, página 11. Começa mais ou menos de certa maneira como começa o Mateus. Certo dia Jesus estava à beira do lago de Nazaré e a multidão se comprimiu ao seu redor. Portanto, Jesus não ia caminhar, estava ali. E tinha uma multidão. Ele viu dois barcos à beira do lago, os pescadores tinham descido e subiu num dos barcos, o de Simão. Quer dizer, neste aqui já... E pediu para que se afastasse um pouco, sentou-se, enquanto ensinava as multidões, avança mais para o fundo e ali lança as redes para a pesca. Diz aqui, agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Ora, isto é um facto notável, não é? Como é que o Mateus e o João, que estavam lá, não falam neste facto notável de as redes se romperem? E Jesus depois: afasta de mim, Senhor, que sou um pecador. Foi Simão Pedro que lhe disse. E então Jesus respondeu: não tenhas medo, e agora em diante sereis pescadores de homem. Isto já não bate certo. E este Lucas, vamos saber quem é este Lucas. Este Lucas diz, vamos aqui, o que diz a Bíblia sobre isso. Isto na Wikipédia. Não dá para ver muito bem, mas se forem bem, era um médico de Paulo de Tarso. Imagina, aquele que fundou
a Igreja Ortodoxa. Como é que, não estando lá, bom, o ditado é antigo, quem conta um conto acrescenta um ponto, que eu não acredito nesta história das redes. Se os outros estavam lá, não viram a rede a romper, agora este Lucas inventa uma história, porque foi mesmo inventar. Aquilo encheram tanto peixe que até romperam as redes. Vamos ao outro evangelho. O que falta é o de Marcos. No evangelho de Marcos, que estamos aqui, estou também a dar um tempinho para que baixem o evangelho de Marcos. Claro que depois têm isto gravado, podem fazer isto com mais calma. E na página 2, é logo no princípio. Entramos então no Google, no evangelho de Marcos, página 2. Caminhando à beira do mar da Galileia, e aqui já estava novo a caminhar, não estava rodeado de multidões. Jesus viu Simão, irmão deste, então lançando as redes ao mar, porque eram pescadores, Jesus disse, segui-me, eu farei de vós homens. E eles imediatamente deixaram as redes, que não houveram redes nenhuma, se romperam com montes de peixe e o seguiram. Ora, o Marcos e o Mateus estão mais ou menos parecidos. No Marcos não tem o Simão Pedro. No Mateus já tem. O Mateus era, imagino que era o cobrador de impostos, era um homem de negócios, tal como o Pedro. O Pedro era um homem que tinha barcos, era um homem de negócios lá da altura. Quando o Mateus, que é o homem de negócios, que era o que tributava os impostos, e disse que eles imediatamente deixaram as redes, é porque não tinham lá peixe para lhe pagar o tributo, os impostos. Portanto, ele concluiu, deixaram imediatamente as redes, depois nem apanharam peixe nenhum, aquilo foi logo atrás de Jesus. Já não tinham pago os impostos. Compreendeis? Temos de nos pôr como se estivéssemos a viver naquela altura. Então como é que o João disse que estava lá e viu que o irmão de Simão Pedro tinha ouvido a declaração de Jesus e seguiu Jesus e encontrou primeiro o irmão e que isto não bate certo. Mas vamos mais para a frente. Continuando nesta análise do Pedro, vejamos agora no Evangelho de João, na página 13, estamos a seguir o PDF, que vem na Google, do Evangelho segundo João. Nesta página, Jesus respondeu, não vos escolhi a vós, os 12, contudo um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Esta insistência no Judas é interessante. É interessante, nós já vamos chegar lá. Vamos ver o diapositivo seguinte. Ainda segundo João, na ceia pascal, bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava, o João. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem é que ele estava falando. O discípulo então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei um bocado de pão passado no molho. Então Jesus molhou um bocado de pão, molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas e este acabou por sair. Vamos ver como isto é importante nos outros evangelhos. A insistência no Judas ser traidor. Isto até parece que foi colocado. E foi mesmo. Mateus. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes o poder para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Então, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Mais outra vez, no fim da frase, sempre a insistência no Judas traidor. Vamos ver então Lucas. Ainda sobre no Evangelho de Mateus, a instituição de Pedro. Podem ver na página 33 do Evangelho. Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus perguntou,
que dizem as pessoas que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou, tu és Simão, filho de Jonas, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as forças do inferno poderão vencê-la. Interessante que o João não tenha dito nada disto, que é uma passagem importante. Vejamos então no Lucas, a lição dos 12. Os quais deu o nome dos apóstolos: Simão, quem chamou Pedro, seu irmão André, Tiago, João, filho de Alfeu. Se virem na página 13 do Evangelho de Lucas e forem à página 17 do Evangelho de Mateus, até a pontuação é igual. Até a pontuação é igual. Foi decalcado, copiado, pura e simplesmente. Ou pode ter sido o Espírito Santo também, não é? E Judas Iscariotes que se tornou o traidor. É exatamente como tem o Evangelho de São Mateus. Judas Iscariotes que foi o traidor. É exatamente igual. No Marcos, eleição dos 12, Simão, Tiago, João, praticamente as mesmas palavras, e Judas Iscariotes que ele que o traiu, sempre no fim. Isto parece que foi copiado, ou pode ter sido a ação do Espírito Santo. Vamos ver então a instituição da Eucaristia e a insistência em dizer que Judas era o traidor. Começamos por João, no Evangelho. Bem ao lado de Jesus estava reclinado nos seus discípulos, já vimos esta parte, aquele Jesus mais amava, e então já sabemos que o Jesus respondeu a quem eu der um bocado de pão passado no molho. Aqui não há tomai e comei e bebei, nada disto. E o Judas foi embora. No Mateus. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu, tu dizes. É engraçado como o Pedro, que estava lá, juntamente com o João, pois eu até disse ao João, olha, estás aí à beira do Jesus, tu pergunta-lhe quem é que foi. E então o Judas, assim, abertamente pergunta, então serei eu? E ele diz, tu dizes. Enfim. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei isto no meu corpo. Que uma frase tão importante, no João não a tem. Lucas. A seguir tomou o pão, deu graça, partiu e lhes dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E mais aqui à frente diz, o Filho do Homem vai ser entregue, mas ai daquele por quem ele é entregue. Já está aqui a insinuar no traidor. Não diz aqui no Lucas quem é. Já tinha dito antes. Apareceu lá, escrito. Ele aqui não se lembrou que tinha escrito antes. O que copiou, uma lógica. Vamos ver o que diz então Marcos. Mas aqui já há a instituição, de novo. Este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Nos outros não dizem uma coisa tão importante, o João não diz nada disto. Enfim, passamos à frente para o Marcos. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou bem, se partiu e lhes deu, dizendo, tomai isto é o meu corpo. Então, como o João não diz uma coisa tão importante. Esta de João merece ser novamente analisada. Aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas. Não partiu. Repartiu por todos. Ele especificamente molhou um bocado e deu a Judas. Não disse, tomai e comei. Este é o meu pão. Isto foi colocado. Interessante que Judas saiu, né? No Evangelho de João, no de Mateus, além de publicamente, praticamente, José, foste tu, apontando mesmo, não diz que ele tenha saído. O Judas permaneceu lá. Isto vamos ver no Lucas, convém que façam análise no Google, não bem que ele tenha saído. Só no João é que ele saiu. Que estranho que as coisas não batem certo. Até tiveram uma discussão, quem é que era o mais importante.
eh, no de Marcos, a Eucaristia também é. Não fala que ele tenha. Pegou o cálice, deu graça e não bebeu mais fruto. O que ele disse em verdade: não beberei mais fruto da videira até o dia em que eu beberei o vinho novo no reino de Deus. Quer dizer, ele não diz aqui que volta aqui. Não sei, essa da ressurreição ainda é um tema que vamos a ver mais para a frente. No Evangelho de Lucas, a ceia é importantíssimo, porque isto é um pilar da Igreja, a Eucaristia. Que isto não creio que tenha sido Jesus a instituir isto. Foi, enfim, é um ritual. Não há problema nenhum. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber na minha mesa, no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Enfim, a ceia, a última ceia, que é um dos pilares da Igreja, enfim, o João conta uma coisa que praticamente há alguma coincidência nos três, no Marcos, no Lucas, que para mim foi colocado, esta tomai e comei, e o João não coloca, dá uma. Olha, aquilo que a mulher o pão, eu estava a comer, não repartiu, olha, tu vai lá fazer o que tens a fazer, visto? Como se fosse um cãozinho, também lá um bocadinho de pão e vai lá para fora, vai. Que coisa não é bem assim. Vamos ver quem traiu verdadeiramente Jesus. João, a negação perdita. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Perguntando: em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Mateus. Depois de cantarem o salmo, saíram para o Monte dos Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vós vos escandalizareis a meu respeito, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Pedro lhe disse: mesmo que todos se escandalizem, eu jamais. Quer dizer, as palavras não são iguais, mas pronto, o sentido, vamos por aí, que o sentido está igual. Jesus lhe falou: em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Aqui as palavras já são muita coincidência. Pedro respondeu: ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. O outro. Lucas. Simão, Satanás pediu permissão para penetrar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. É que é engraçado que os outros não ouviram nada disto, só foi dito a Lucas, foi o Espírito Santo. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e a morrer. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, negarás que me conheces. Com as 3 vezes diferentes, 3 vezes 3 já são 9 vezes, já são 9 maneiras diferentes. Depois vamos ver as negações, vamos vê-las. Marcos. Depois de cantarem o salmo, igual, saíram para o Monte das Oliveiras, que o Mateus, isto foi copiado. Depois de cantar, saíram para o Monte das Oliveiras, quer dizer, iguais palavras, isto foi copiado, Mateus para Marcos. Depois de cantar os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, até a pontuação. Jesus disse aos discípulos, e de ver, olha, o Marcos está na página 30, no PDF, o Mateus está na página 54. E então Jesus disse aos discípulos, vamos ver o Marcos. Jesus disse aos discípulos, só faltava que o então. Todos vos escandalizareis, pois está escrito: serei o que estava aqui. Esta noite todos vos escandalizareis a meu respeito. Mateus. O Mateus. O Lucas estava do outro lado e ia escrever exatamente igual. O Lucas. Simão, Satanás pediu permissão para penetrar, diz Jesus, porém hoje me negarás 3 vezes. E o Marcos, que foi copiado com o Mateus, ou o Mateus copiou por Marcos.
Ou alguém o conjugar, os dois. Fazer uma pausa. Enfim, vamos. Como é que podemos acreditar em 4 versões diferentes? Continuamos. Vamos mais abaixo e vamos para a prisão de Jesus. Dito isto, Jesus, em João, página 34. Dito isto, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente. Lá havia um jardim no qual entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ia ali e se reunia com os seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano. Batalhão romano? Isto é o João que escreve, estava lá. Eu estava lá. Ele viu o batalhão romano e os guardas, os sumos sacerdotes e os fariseus. Deviam-se ver bem porque traziam lanternas, tochas e armas. E chegaram ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, disse: a quem procurais? A Jesus Nazaré. Eles responderam: sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: a quem procurais? E Jesus já vos disse: sou eu. E não fala mais nada do Judas. Vejamos como é a prisão de Jesus em Mateus. Já Mateus. João, Marcos. Este é Mateus. Eu escrevi aqui Marcos. Isto é Mateus. Escrevi segundo Mateus. Exatamente está no separador de Mateus. Eu escrevi aqui Marcos. Vamos parar. Pronto, eu tenho separadora. O primeiro separador do Google é o Evangelho de João, Mateus, Lucas e Marcos. Está no separador, só que me escrevi aqui, enganei aqui a escrever, era Mateus. O seguinte é o Lucas e o seguinte será o Marcos. Portanto, o Lucas, aqui deveria ser Mateus e aqui João. Vamos lá ver então no Evangelho de Mateus, na página 55. Como Jesus foi preso. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada. Multidão, não vem aqui nenhuma galera, era um batalhão romano e guardas do lado dos sumos sacerdotes. Multidão, era armada de espadas e varapaus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, não eram lá os guardas. E os anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. No Evangelho de João, e ele estava lá, o Judas não se aproximou de Jesus, não deu nenhum beijo. Que estranho, não? Vamos lá então ver o Lucas. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Olha que as palavras até são iguais, não há ver cá atrás. Jesus ainda falava quando veio Judas, olha, vai lá, um dos 12 com uma grande multidão. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. E o João, como é que era quando começava? E dito isto, Jesus saiu com os seus discípulos. Não estava a falar, e no qual entrou com os seus, também Judas, lá havia um jardim no qual ele entrou com os seus discípulos, também Judas o traidor conhecia e Judas depois levou lá, não estava a falar, mas pronto, ok, não é por aí. Jesus ainda falava, a questão é que as palavras, Jesus ainda falava quando chegou uma multidão, na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem, que é o que está aqui praticamente no Marcos. Praticamente. Enfim. E vamos então ao verdadeiro que é Marcos, que não era Marcos, o outro, mas sim Mateus, como eu tinha dito. Quer ver, o separador de Mateus. Vem aqui o separador do Lucas. No seguinte, o separador, estão a ver aqui o branco, do Marcos. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus. Eles vinham da paz. Não, mas isso não, a gente já leu, que não pode ser igual, que não pode ser exatamente a mesma coisa. Jesus ia falar uma multidão quando chegou um dos 12 chamado que chegou. Jesus ia falar quando chegou com uma grande multidão armada de espadas e paus, mas isto está no separadora. Vinha da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. Então em Mateus é igual ao Marcos. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão de espadas e espadas, vinha da parte dos sumos sacerdotes. Escreva-se. Não, isto é o Espírito Santo, que as faz respeitar até as vírgulas. Não? Vamos mais para baixo.
Vamos falar no Pai Nosso.